Então, boa tarde novamente, agora gravando aí a nossa aula de energias renováveis, tá? Então, a gente está se aproximando do fim, essa é a nossa penúltima aula, e o tema da aula de hoje, como já foi mencionado, é armazenamento de energia. Eu quero inicialmente que vocês reparem que quando a gente está falando de armazenamento de energia, a gente está falando de diversas formas de energia, né? Então, acho que a primeira coisa que vem à cabeça de vocês seria uma bateria, uma pilha, que é uma forma de armazenamento de energia, no caso, energia eletroquímica, vamos dizer assim, né? Elétrica, porque o que a gente está interessado é a energia elétrica aí numa pilha, mas a energia que está armazenada ali, de fato, é uma energia química, da reação química, se for essas pilhas comuns, que acontece ali dentro, né? Então vocês veem. Só que além disso, a gente pode armazenar energia na forma de energia nuclear, em células de hidrogênio, até gasolina aqui, né? Mais uma forma de armazenamento. Só que aqui é a energia da ligação química entre as moléculas e os átomos aqui, que vai ser quebrada depois, então a energia está armazenada aqui. Sempre que a gente está falando de armazenamento de energia, a gente está tratando de um certo tipo de energia potencial, né? Porque a energia em trânsito, assim, seria energia cinética ou a corrente elétrica, alguma coisa que está em movimento. Quando a gente está falando em armazenamento de energia, a gente quer uma energia potencial, como o nome já diz, né? Um potencial de realizar esse movimento, essa corrente elétrica. Então, repare que esses termos vão estar associados à aula de hoje, né? Nós temos até grandes bancos de baterias e de armazenamento de energia, hoje desenvolvido por várias empresas aí. Então, já tem grandes fazendas de bateria, né, onde o espaço é todo destinado para guardar realmente bateria que está ali carregada e depois vai ser utilizada. Mas é interessante a gente ver que o avanço tecnológico das baterias necessariamente requer o avanço tecnológico, quer dizer, o avanço tecnológico desse armazenamento requer o avanço tecnológico das baterias, porque elas, em seu estado primordial, elas tendem a perder a sua carga com o passar do tempo, né? Então, todo mundo aí já deve ter percebido uma pilha que ficou parada há muito tempo, ou algum outro componente que ficou parado há muito tempo, quando foi ligar, não ligava mais porque estava descarregada, né? Ou viciada, assim, vamos dizer, a bateria ou a pilha. Então, não adianta você armazenar se ela está perdendo, e se você tem um grande banco aqui que não está sendo utilizado, ele pode estar perdendo essa energia que está armazenada, depois você não vai conseguir usar. Então, isso tudo vai fazer parte do projeto e do dimensionamento aí desses armazenamentos. Então, como a gente comentou, a gente normalmente tem isso daqui, uma energia cinética de movimento, seja do vento ou oscilação dos oceanos, ou na forma de calor, né? Lembrando que o calor também é uma forma de energia. Então, a gente geralmente tem esses dois tipos, esse tipo aqui de energia mecânica, né, na forma de movimento e calor, que são mais difíceis de ser armazenadas, né? Então, repara que o vento, ou até a própria oscilação do oceano, uma vez que passa, teoricamente já está perdida no sentido de armazenamento aqui para a gente, né? Enquanto que quando você tem uma bateria ou uma célula de combustível, isso daí tende a se perder ao longo de um tempo maior. Então você tem esses tipos de energia aqui, que você quer converter em energia elétrica, geralmente para utilizar, ou então você pode armazenar esse tipo de energia em energia elétrica ou energia potencial mecânica, no caso a gravitacional ou elástica, né? A gente vai ver isso aí ao longo da aula de hoje. Então pensa bem, a energia que a gente está usando agora, nesse exato momento, nossa aula é virtual, né? Online. Então tem um monte de aparelho que está ligado. O computador, a luz do quarto, a câmera, o celular, todos esses aparelhos estão consumindo energia
se não forem de uma bateria, né, se estiverem ligados na tomada, estão consumindo energia da rede. E a energia, ela viaja numa alta velocidade, a velocidade quase que da luz, aí, se a gente descontasse as perdas e tal, no mundo ideal, que é a velocidade da corrente elétrica aí, né? Então, como é que eu posso dizer? Ela sai lá da central, onde ela está sendo convertida, no caso do Brasil, grande parte dela vem de uma hidrelétrica, então a turbina gira, quase que instantaneamente, podemos dizer que girou, converte essa energia mecânica para energia elétrica, e ela sai lá da usina até a nossa casa, praticamente no mesmo instante para ser consumida. Então a energia que a gente está usando agora, ela está sendo gerada praticamente agora também. Só que às vezes você não tem alto consumo de energia no mesmo instante que você tem alta produção de energia, ou conversão de energia. Por exemplo, se for uma usina de painéis fotovoltaicos. A gente sabe que o pico da energia elétrica, principalmente no verão, é a noite, né? Quando as pessoas começam a chegar em casa, ligar os aparelhos, ligar os ar-condicionados. Então, só que nesse momento é justamente o momento que você tem menor ou nenhuma conversão de energia solar. Então, se você pudesse armazenar essa energia que está sendo convertida durante o dia e não está sendo usada, não está sendo consumida, você teria aí essa capacidade de utilizar essa energia no momento que ela não está sendo gerada, porém tem necessidade de consumo, né? Então isso poderia ser feito através de grandes centros de bateria, que seria uma opção, ou até o armazenamento, aí no caso, em energia elástica ou gravitacional, como a gente vai ver. Então, o que é interessante, né? Por exemplo, hoje em dia a gente já vê esses dispositivos que é uma forma de armazenamento de energia gravitacional, energia potencial mecânica, né? O que acontece? Vamos supor que a nossa usina fotovoltaica ou eólica está produzindo uma grande quantidade de energia que não está sendo consumida, né? Por N motivos, seja porque nessa época do ano o vento é muito propício para a conversão de energia e depois numa outra época não vai ser. Então a gente teria que encontrar uma forma de armazenar essa energia que está sendo produzida e não está sendo consumida. Então se a energia não está sendo consumida, ela está disponível. Se ela está disponível, ela pode ser utilizada para fazer, como esses blocos, esses dispositivos que fazem, essas estruturas, a elevação de blocos considerados assim com uma massa muito elevada, né? Então você sabe aqui que para elevar uma massa, você tem que realizar um trabalho, mg ΔH. Então, se a massa é alta, o trabalho realizado é alto, então a energia armazenada é alta, né? Então você vem aqui como se você estivesse colocando energia, né? Vamos dizer assim, de maneira informal, colocando energia, armazenando aqui na elevação desse bloco e depois você prende ele aqui em cima, né? Então repara que para prender você não gasta energia, ele pode ficar lá preso em certa quantidade de tempo, dias, meses, que ele só está preso lá em cima e não está sendo gasta energia para manter ele lá. Com isso, né, depois de um tempo, você pode simplesmente liberar esses blocos, fazendo com que eles desçam, girando ali, né, um rotor atrelado a uma bobina, ou enfim, desempenhando de volta aqui esse trabalho que já tinha sido realizado e gerando essa energia que tinha sido teoricamente perdida naquele momento. Ela pode ser parte dela aí, vamos dizer, retomada, né? Outra forma de armazenar energia que a gente pode ver são dispositivos de movimento, como estão mostrados aqui ao lado direito. Então aqui a gente tem a simulação e aqui o protótipo. A gente vê que a própria flexão aqui desse pistão armazena energia nessa haste aqui curva, né? E depois isso daí é desprendido conforme o pistão é aliviado. Seria um dispositivo de movimento. E aqui os estentes, muito comuns, né, para implante dentro da veia, eu não sei se é veia ou artéria, pessoal aí da saúde que me desculpe, mas enfim, coloca o estente nas veias do paciente e esse estente ele vai pré-deformado, né? E quando chega lá ele tem que abrir, então ele vai passando pela veia todo fechadinho, comprimido,
e quando chega no ponto exato onde você precisa fazer a expansão do calibre da veia, ele abre, né? Então essa energia já foi armazenada ali na forma de potencial elástica, chega lá, ela é desprendida. Não é assim para um caso concreto de conversão de energia, mas a gente poderia imaginar aí que o processo está ilustrado, tá? Então, uma das formas de armazenamento de energia mecânica, a gente vai começar a tratar aqui, é o bombeamento hidráulico. O que é o bombeamento hidráulico, né? Então, você pega parte dessa energia que está sendo produzida e não está sendo consumida e bombeia a água para um reservatório de uma altura manométrica elevada. Então, aqui acho que está mostrando direito, né? Você tem aqui um reservatório inferior, que você vai pegar essa água e vai bombear ela para um reservatório superior, tá aqui, né? Através de bombas que consomem energia. Depois, no momento oportuno, você libera, faz a liberação daqui do reservatório, fazendo essa água cair aqui novamente, girando a turbina e convertendo energia para o sistema. Então aqui a gente vê a ilustração, bem interessante. Vocês veem que aqui foi construído isso daqui, nitidamente é um lago artificial, um reservatório artificial, e aqui a gente teria o reservatório inferior. Então você teria aqui o bombeamento da água para essa parte de cima. No momento oportuno de falta de energia, você liberaria essa água fazendo com que ela descesse. Isso também pode ser ajustado de acordo com enchentes, cheias e vazantes da região, né? Então a gente sabe que tem regiões que tem épocas do ano com muita chuva e épocas com pouca chuva. Então você poderia utilizar essa época com muita chuva para armazenar a água lá em cima e depois, na época de pouca chuva, você iria liberando, né? Seria uma opção também. Aí você tem dois tipos. Você tem o tipo off-stream, o bombeamento acontece fora do curso da água, né? Repara a diferença aqui. Aqui você tem um rio passando e aqui você já tem um curso de água natural, né, que vai cair daqui para cá. Ou pump back, né? Um sistema assim, vamos dizer, quase que autossustentável, onde você tem dois reservatórios fechados. Repara que agora esse reservatório inferior aqui, ele é fechado e você fica simplesmente bombeando água para o reservatório superior e depois liberando. É claro que você gasta mais energia para bombear a água para cá, para o reservatório superior, do que quando a volta, senão, né, se fosse o contrário, o problema energético estaria resolvido. Você construiria um lago desse aqui, ele estaria sempre num saldo positivo, gerando mais energia do que consome. Repara que isso daí não é um método para você se basear assim, e ter toda a sua energia composta por isso aqui, que você na verdade não está gerando, você está perdendo. Mas isso daqui pode ser uma estratégia para armazenamento de energia em momentos que você tem sobra, para obter energia em momentos que você tem falta, né? Aqui, ó, você pode utilizar então desníveis geológicos já, né, do próprio oceano ou de uma montanha. Se você tem uma montanha perto do oceano, você já consegue aproveitar esse próprio desnível geológico para fazer isso. Então aqui a gente vê uma usina hidroelétrica desse tipo de bombeamento reverso, né, que chama, então, usina hidrelétrica reversa ou de bombeamento reverso, no Japão, onde eles aproveitaram aqui essa montanha já, nitidamente aqui eles lapidaram a montanha para fazer esse reservatório aqui, e utilizam aqui, quando bem entendem, eles liberam essa água e essa água passa girando turbinas, convertendo em energia. Você pode utilizar um aquífero, né, como reservatório inferior. Então, para quem não sabe o que é aquífero, um aquífero é um lago subterrâneo, né? Então, se você tem aqui um rio que passa e um lago aqui subterrâneo, você consegue conectar esses dois reservatórios e fazer esse sistema com o próprio ciclo aqui da chuva e do meio ambiente. Isso daí também é uma estratégia que aproveita os relevos
e as diferenças geológicas do lugar para, como é que eu posso dizer, armazenar essa energia e evitar o trabalho da construção de 2 reservatórios. Você pode fazer um reservatório subterrâneo, também é uma opção, né? Só que aqui não natural, um reservatório onde você mesmo, a equipe mesmo constrói. Então o interessante disso aqui é que ela não ocupa, né, um problema desse método é justamente o alagamento e a destruição do ambiente à sua volta, né? Agora, se você começa a fazer isso com cuidado e com estudo para dentro da terra, subterrâneo, você começa a não ter esse problema de alagamento. No entanto, isso daí e ocupação do espaço, né? Mas é fundamental que você faça um estudo e tenha uma tecnologia diferente aqui, porque com certeza você está trabalhando debaixo da terra, né? Então o poço pode desmoronar, você pode ter deslizamento, tombamento, você está removendo matéria, né, do morro aqui, massa do morro, para conectar através de dutos que vão levar um fluido, né? Então isso daí tem que ser bem feito para não desmoronar o morro ou desabar. E pistões hidráulicos subterrâneos, agora então a orientação do sistema é na vertical. Repara que todos eles aqui foram na horizontal, né? Sempre com alagamentos e poços que ocupam muito mais um espaço na horizontal do que na vertical. E hoje em dia já tem esses pistões hidráulicos subterrâneos, onde agora o movimento é na vertical. Então você tem aqui um reservatório, né, no caso de armazenamento, que você vai enchendo de água e o pistão aqui vai subindo. Quando oportuno, você abre o reservatório, começa a esvaziar e o pistão vai descendo. Então, né, aí você tem a geração. Então isso aqui dispensa reservatórios na superfície, o que faz com que você tenha uma alternativa a locais onde você não pode alagar, não pode ocupar tão facilmente, né? O segundo método são essas bombas de ar comprimido. Então a gente tem essa outra opção de fazer com ar comprimido o que a gente faz com água, né? Mas é um pouco diferente nesse caso. Nesse caso a gente precisa fazer o quê? E outra coisa que é fundamental nesse método é que você precisa ter elevadas temperaturas e pressões, porque aí assim você consegue fazer o giro das turbinas, né? Então essa turbina aqui precisa de ar em alta temperatura e pressão. Então para isso você armazena o ar e usa calor aqui que vem ou de preferência de uma rede elétrica sustentável para aquecer e aumentar a pressão desse ar. Com isso você tem o ar comprimido aqui em reservatórios. Repara, você pode ir enchendo esses reservatórios de ar comprimido, e se tiver ali um isolante térmico bom, ele não vai perder essa temperatura tão facilmente, né? Então, no momento oportuno, você libera o ar passa pela turbina expandindo, né? Está comprimido e quente, ele passa pela turbina expandindo e trocando calor. Com isso você consegue fazer o giro da turbina e produzir energia, né? Então acho que essa ilustração aqui mostra bem isso. E a gente pode ver aqui um outro com, né, aqui você tem um tanque só apenas, aqui você tem vários. Então são alternativas que você pode ver como fazer, mas o princípio é o mesmo, né? Você tem aqui uma fonte de energia elétrica, um gerador, um ar para comprimir, um tanque para comprimir o ar, como está aqui. Aqui um trocador de calor e você armazena. Depois você libera e tem aqui um novo gerador, né? Então esses conversores aí de ar, conversores não, armazenadores de ar comprimido, são chamados de CAEs, tá? Então, do inglês, né, Compressed Air Energy Storage, né, que é armazenamento de ar comprimido, de energia de ar comprimido. Então os clássicos são feitos do jeito que a gente está acostumado, e tem uma câmara de combustível, câmara foi fogo, né? Câmara de combustível aqui para fazer o aquecimento. Então se esse combustível aqui for um combustível fóssil, como gasolina, carvão ou gás natural, esse sistema aqui se torna
não renovável, né? Mas, enfim, numa ocasião de emergência, é melhor você ter energia de uma fonte não renovável do que não ter energia. Agora, se você substitui, então, essa câmara de combustão por um receptor solar, por exemplo, então agora a energia está vindo de uma placa fotovoltaica, repara que a única diferença aqui desse sistema para esse daqui é a substituição da célula de combustível por uma célula solar aqui. Então você tem aqui um sistema já sustentável e por isso ele é chamado de CAES assistido por energia solar. Você tem vários então, né? Tem o adiabático, onde o sistema, a troca que acontece sem a conversão acontece sem troca de calor. Então, o sistema de armazenamento térmico aqui substituindo ou a placa solar ou a célula de combustível. E do mesmo jeito que você tem adiabático, você pode ir adicionando adjetivos como isotérmico a uma própria temperatura, né? Então aqui aqui é a mesma pressão adiabático. Opa, foi mal. Aqui é adiabático, né? Então sem troca de calor. Isotérmico é a mesma temperatura e aqui era para ser isobárico, né? Na pressão. Mas aí, enfim, saiu errado aqui. E você tem o submarino também, você pode ter isso aqui sobre água, né? Então, são outras alternativas que aparecem para esse método de ar comprimido. E por último, são os volantes de inércia. Então você armazena energia. Aqui pode ver a energia ficar armazenada na forma de um elástico, de potencial elástica, e depois essa energia é liberada, fazendo com que essa roda aqui gire, fazendo com que esse dispositivo aqui ande, né? Então isso aqui é um negocinho mais de demonstração e brinquedo para a gente ver, mas isso pode ser expandido para larga escala. A gente vê aqui altas conferências e dispositivos de maior porte, né, que podem ser utilizados. Aqui outros, então a gente vê aqui uma instalação normal com um motor, um compressor, e aqui os volantes de inércia podem trabalhar no lugar desses conversores para fazer o armazenamento de energia. Tá? E a última forma que a gente vai ver de energia mecânica é a energia térmica. Tá? Então existem o que eles chamam de bomba de calor, ou bateria térmica também, o que a gente costuma encontrar nos livros e na literatura. Onde o princípio é basicamente esse: você pega um sólido ou um gás ou um líquido em algum estado, né, e vai esquentando. Então se você tem, por exemplo, a capacidade de que você tem sol disponível, e como a gente viu lá da heliotérmica, você pode pegar espelhos e concentrar essa energia aqui do sol num receptor, né? Então se aqui tiver um gás, a gente consegue esquentar esse gás com essa energia aqui do sol, e se tiver isolado esse sistema, a gente consegue fazer com que esse gás fique armazenado em alta temperatura. Depois, quando a gente bem entender, a gente pode trocar essa temperatura, deixar ele resfriar, e com isso a gente tem uma diferença de temperatura aqui, fazendo com que a turbina gire e a eletricidade seja convertida, né? Então repara que você pode ter isso sem mudança de fase e, como a gente vai ver no próximo slide, com mudança de fase. Então, sem mudança de fase vai estar atrelado ao calor sensível, aquele coeficiente, lembra daquela fórmula, né? O calor sensível é MC ΔT, né? Onde M é a massa, C é o calor sensível e ΔT é a variação de temperatura. Então, se não tem mudança de fase, tem variação de temperatura, se estiver variando o calor ali dentro do sistema, e com isso, então, esse sistema aqui fica pré-determinado, assim, né, limitado ao calor sensível desses fluidos, ou sólidos, ou, enfim, o que estiver sendo utilizado aqui para esquentar ou resfriar, tá? Então, como é mais complicado manter temperatura,
você tem muita perda nesse tipo de sistema. Então, o dimensionamento é necessário. Ser cuidadoso ali. Já com mudança de fase, a gente está falando de calor latente, né? Então pode ser sólido para líquido, líquido para gasoso, e de gasoso para líquido, líquido para sólido, como está mostrado aí. Então isso daí pode acontecer, só que aí não tem tanta variação de temperatura. Acaba que tem um pouco, porque depois que termina de transformar de fase, logo após começa a aumentar um pouco a temperatura. Mas como o objetivo desse método está baseado na mudança de fase, então você armazena a energia que é necessária para trocar de fase do material. Então, novamente, isso daqui vai estar atrelado ao calor latente. Então, calor latente é mL, né, onde M é a massa e L é o coeficiente de calor latente. E isso daí vai ser fundamental para você dimensionar aqui esse tipo de sistema. Então, escolher um material aí, um fluido, uma composição que tenha um elevado calor latente. Tá? O próximo método que a gente vai ver é a energia eletroquímica. Então, a gente falou de energia mecânica na forma de movimento, potencial gravitacional e térmica. E agora a gente vai falar de energia eletroquímica. Então, a primeira coisa que a gente vê de energia eletroquímica são as pilhas e baterias. E as pilhas e baterias são classificadas de acordo com dois tipos, né? Baterias primárias e secundárias, onde a principal diferença é que uma você pode recarregar, né? Então tem ciclos, e a outra só tem um ciclo apenas. Então você não pode ficar carregando e recarregando, uma vez que descarregada, carregada e descarregada não se repete. Então, aqui nesse caso, são as pilhas e baterias comuns, ou até aquela pilha que a gente conhece, né, tradicional, aí, a representação simples, de uma pilha aí de zinco e cobre, enxofre, enfim. Então a reação química, nesse caso, ela é irreversível. Depois que ela acontece, não tem como acontecer novamente. Já essas pilhas ou baterias secundárias são as ditas recarregáveis. Na verdade, o que a gente tem ali dentro é uma reação química da mesma forma, né? Só que agora essa reação ela é reversível. Então ela pode acontecer e acontecer na forma reversa. Se você lembra lá da química, aquela setinha, agora a seta dupla da reação, né? Ou seja, ela pode ir e voltar. Só que é evidente que você tem um número finito de ciclos que isso aqui aguenta. Então a gente vai falar mais para frente até um dos parâmetros da bateria que vão ser avaliados aí. Dentre as classes de bateria, nós normalmente dividimos elas de acordo com o material com que ela é feita, né? A tecnologia que ela leva. Então, de acordo com o material que ela é feita e a forma como é feita para essa reação acontecer, você pode obter aí propriedades diferentes, qualidades diferentes, né? Que a gente vai mencionar aqui. Mas o primeiro tipo de bateria, e talvez o mais comum que a gente encontra ainda até hoje, são as baterias de chumbo ácido, né? Chama assim porque a gente tem um eletrodo positivo de chumbo e eles ficam aqui imersos no ácido sulfúrico. Então, quando a gente, não necessariamente é um ácido sulfúrico, mas quando a gente vê aquela gosma que sai das pilhas e das baterias, aquilo ali é um líquido tóxico, né? Contaminante. Por isso que é fundamental descartar pilhas e baterias num container separado e apropriado para isso, e também não se envolver, né? Sempre que encostar ali, tentar limpar, porque às vezes fica algum resíduo, alguma coisa, depois a mão vai na boca, vai no olho, enfim. Mas elas são basicamente isso, né? Um eletrodo de chumbo positivo e um eletrodo de chumbo negativo, e imersos em ácido sulfúrico. Então, como essa foi a primeira tecnologia e o primeiro tipo de bateria que a gente começou a desenvolver em larga escala, elas tiveram assim, um padrão que a gente vai chamar aí de assim, elas são muito mais pesadas do que as outras, elas têm baixa densidade de energia. O que quer dizer isso? Elas não conseguem armazenar muita energia, né, por um determinado volume do material.
Então você precisa de dispositivos robustos, grandes e pesados, né? Você tem uma alta perda da capacidade, então com poucos ciclos ali ela já começa a perder essa capacidade da reação ser reversível e você continuar utilizando a bateria. E tem, como eu falei, aí a preocupação ambiental, né? Visto que esse líquido é tóxico, contaminante, então precisa ser descartado de maneira correta e também precisa de uma reciclagem, um processo de reciclagem correto, né? Porque não adianta nada a gente descartar ele direitinho aqui e depois ele ir para um aterro sanitário, um lixão, e se misturar com outros materiais. Vai contaminar o lençol freático, vai contaminar a água, vai contaminar os peixes, vai contaminar tudo, né? Então, já viu o problema em cadeia. Com o passar do tempo, as baterias evoluíram para baterias de íons de lítio, né? Então, o lítio é um elemento, um metal alcalino, está na primeira coluna ali da tabela periódica, a gente pode ver. Então, repara que, até pelo desenho, a tecnologia utilizada, a disposição dos elementos e do material aqui é diferente, né? Por isso que a gente consegue até obter com esse tipo de tecnologia baterias mais leves, certo? E menores, né? Justamente porque elas têm maiores capacidade de armazenamento. Então, se ela tem a maior capacidade de armazenamento, você consegue obter o mesmo resultado com apenas com menos material e menos volume, né? E também tem uma maior densidade de energia, ou seja, ela suporta mais carga. Então, se você pegasse aqui uma bateria dessa aqui, por exemplo, já consegue chegar, como está mostrado aqui, ó, 3,7 volts. Uma bateria de lítio, a carga clássica aqui, né, de uma bateria desse tipo aqui. Então, isso daqui já possibilita uma série de projetos eletrônicos que você consegue realizar com apenas uma célula, enquanto que a bateria de chumbo, né, de ácido, ela já necessitaria de mais de uma, conexões, enfim, tudo, né? Daí se uma falhar, você já tem que trocar, uma série de problemas, né? Então a gente vê, tem até essas baterias de bicicleta elétrica, de moto elétrica, hoje em dia elas já são de íons de lítio. Até porque elas também aguentam muito mais ciclos de carga e recarga. Então isso é fundamental se você não quer ficar trocando de bateria o tempo todo e pagando caro numa bateria dessa. E ainda mais se você vai pedalar ou andar de moto, é fundamental que ela seja leve para diminuir a massa, o peso total aí do veículo. E vários outros tipos também. Então tem níquel cadmio, metalware, né, que é agora aqui tem o ar aqui entre esses metais, fazendo a divisão. Tem bateria de sódio e enxofre e tem bateria de redução e oxidação, né? Então são vários tipos e muitos outros que a gente não vai mencionar aqui, mas se vocês tiverem interesse, fica aí a dica para pesquisar, tá? Com o passar do tempo, as baterias evoluíram e a gente chegou ao estágio de desenvolvimento dos supercapacitores. Então vamos entender aqui inicialmente o que é um supercapacitor. O capacitor já é conhecido de todo mundo, né? Então, vocês fizeram física no ensino médio, depois no ciclo básico da engenharia, vocês viram o que é um capacitor. O capacitor nada mais é do que duas placas né, metálicas, geralmente, conectadas por um fio com um isolante no meio. Pode ser o ar ou pode ser um outro material. Com isso, você consegue armazenar energia ali, né? Com o passar do tempo, nós começamos a produzir, a indústria começou a produzir supercapacitores, ou seja, capacitores com a capacidade de armazenar energia muito maior. Então, quando a gente está falando de um capacitor eletrônico comum, a gente está falando da ordem, coisas aí da ordem de microfarads, né? Então, 10 a menos 6, coisa dividido por 1 milhão, Faraday dividido por 1 milhão. E repara que esse supercapacitor já tem aí 3.000 farads, ou seja, é uma coisa assim muito diferente, né? Muito maior. Então,
e eles podem ser utilizados como banco de energia, né? Armazenamento de energia. Porém, tem algumas peculiaridades aí que precisam ser destacadas. Por exemplo, se a gente olhasse aqui a curva de carga e descarga de uma bateria, de um supercapacitor, como está mostrado aqui, onde a gente tem aqui num eixo a tensão do elemento no tempo, tá? E sempre é uma corrente constante. Então, quando a gente começa a descarregar a bateria, a gente sai daqui de um ponto tal e descarrega ela, né, nesse sentido. Ela tem um trecho aqui que ela descarrega rápido, depois ela mantém quase que a mesma tensão aí, está descarregando com uma tensão constante, e depois ela vai diminuindo aqui gradativamente, né? Então isso daí é bom quando você precisa de baterias que durem longo período de tempo, como é no carro, né? O carro você não quer ficar tendo que recarregar a bateria o tempo todo. E além disso, ela precisa te dar uma certa quantidade de energia específica para que você consiga operar. Já os supercapacitores não. Os supercapacitores, eles têm o seguinte, eles têm um descarregamento aqui linear e muito rápido. Então isso aqui acontece num instante de tempo muito rápido, né? Então isso daí seria um problema, de certa forma, porque você precisa, os equipamentos não podem receber a carga toda de uma vez. Imagina que você tem um celular e você quer recarregar ele. Seria ótimo se você pudesse colocar ali na tomada, em 1 segundo, 2 segundos ele já está recarregado. No entanto, repara que o celular é um dispositivo eletrônico, então ele tem uma resistência ali dentro dele. Se ele tem uma resistência, na hora que a carga está passando, que a corrente elétrica está passando, seja para sair ou para entrar, ele está dissipando energia através do efeito Joule, né? Então, se você passa uma energia muito elevada pelaquela corrente, ela pode não aguentar e derreter ou até explodir pelaquela corrente, pelaquela resistência. Então, os dispositivos, eles requerem que você tenha certo tipo de entrada e de saída de energia específico para funcionar. Enquanto os supercapacitores não são capazes de fornecer isso. Eles vão fornecer uma descarga muito rápida e uma carga muito rápida também, né? Então, a gente vê aí através desse gráfico uma diferença básica e clássica porque que os supercapacitores não estão sendo utilizados no lugar das baterias, mas estão chegando, né? Novamente aí, ó. Agora, quais são as vantagens dos supercapacitores? Eles suportam o maior número de ciclos. Claro que você não vai utilizar um só, você vai utilizar um banco de supercapacitores, né? Então eles suportam o maior número de ciclos, eles têm aí, como é que eu posso dizer? Muito mais ciclos do que uma bateria de lítio, que já é uma bateria que suporta muitos ciclos. Os supercapacitores já aguentam muito mais ainda, né? Não há alteração físico-química dentro dele, porque o armazenamento de energia aqui e a troca, né, tanto a entrada quanto a saída, é exclusivamente por eletrostática, não é uma reação química ou algo que está mudando ali dentro dele. Então você não tem alteração físico-química, né, você não tem uma carga sendo elevada, você não tem uma reação química acontecendo dentro dele. E isso faz com que não tenha alteração físico-química, então suporte muito mais ciclos e muito mais tempo de uso. E o fluxo de energia de carga e descarga é muito maior. Então, dependendo da aplicação, se você precisar de alguma coisa ali que dê uma energia muito elevada num curto período de tempo, que precise receber essa energia, né, caso você tenha um dispositivo que está operando, e se tiver uma oscilação, essa energia vai chegar nele, mas ela precisa ser dissipada, né, para não atingir ele. Então você coloca um banco desse de supercapacitores para receber, no caso de alguma oscilação da rede muito elevada acontecer, então essa energia vai para eles e fica ali armazenada e não danificar o equipamento, tá? E além disso, a gente pode falar também de supercondutores. Supercondutores é o seguinte: quando você passa uma corrente elétrica num condutor, ela passa. Só que ela vai, né, imagina que o elétron vai
se chocando com as células cúbicas cristalinas do metal. Então, geralmente, o condutor é um metal e o elétron vai se chocando com esses átomos, né, com as células cristalinas. E isso é justamente o princípio do efeito Joule. O efeito Joule é o atrito do elétron com os átomos já presentes no material, do elétron em movimento, que vai fazendo que essa temperatura do material aumente, né? Já nos supercondutores, não. Nos supercondutores a gente tem uma resistência quase que nula. Ou seja, o elétron ele consegue passar sem essas colisões. Ou seja, sem o aumento de temperatura, sem a perda de energia. Então a gente, ilustrativamente, pode imaginar aqui, isso aqui seria um carro passando, um elétron passando num supercondutor, onde ele tem a via toda expressa aqui para ele passar, e aqui um elétron tentando passar num condutor comum, onde ele tem choques com os átomos já presentes ali, né? Então, a aplicação disso aqui, de supercondutores, é fundamental, por exemplo, para a ressonância magnética. Você precisa de um campo magnético muito elevado para realizar a imagem com alta precisão. E esse campo magnético só é atingido através de supercondutores, onde você consegue passar uma corrente elétrica muito elevada, né? Se você tentar passar uma corrente elétrica muito elevada num condutor comum, ele pode derreter ou o dispositivo vir a explodir. E também aqui os trens por levitação magnética, né? Então, o trem agora não tem atrito, o trilho não está acoplado. Então você consegue atingir velocidades muito maiores, consumindo energia, menos energia, porque não tem atrito, não tem perda, não tem um monte de coisa, né? A desvantagem é o seguinte: alguns materiais podem ser supercondutores e eles só vão ser supercondutores numa temperatura muito baixa, né? Então, quando a temperatura do material fica muito baixa, você consegue ter essa estabilidade aqui dos átomos, né? Que a temperatura é justamente a agitação dos átomos ali. Então, se os átomos estão agitados, você tem resistência à passagem, enquanto que se os átomos estão, vamos dizer assim, calminhos, né, numa temperatura muito baixa, você tem facilidade da passagem de elétrons. Então, é isso que está sendo mostrado aqui nesses dispositivos aqui, nessas ilustrações, que ilustram como é que funciona um trem sem atrito, sem contato com o chão, né? Esse daqui. O que acontece basicamente é o seguinte, ó. Você tem um campo magnético num supercondutor, tá? Esse campo magnético ele atravessa o supercondutor, gerando, né, uma corrente, né? Então teve uma variação de campo magnético aqui, teve uma corrente induzida, que está aqui representada de rosa, dentro do material. Se teve uma corrente induzida, teve um campo magnético aqui perpendicular, né, resultante. Então, quando você faz aqui a soma desses dois, você tem uma resultante. E se você tiver um ímã aqui embaixo, por exemplo, o polo norte, esses dois polos aqui vão se repelir, fazendo com que você tenha a força magnética aqui, né? Se ela for maior do que a força-peso, você vai ter, então, a levitação do objeto. E é isso que está acontecendo aqui, né? Justamente pela variação desse campo magnético aqui intenso, você tem a geração de corrente dentro do material. Essa geração de corrente dentro do material gera um campo magnético. Esse campo magnético gera uma força magnética que, se tiver em oposição com isso daqui e for maior do que o peso, vai produzir essa elevação. Você também tem armazenamento no caso de hidrogênio e é bem similar com o que a gente vê com gasolina, né? Por isso que o hidrogênio se tornou até também bem famoso, porque ele é muito semelhante ao método e à matriz que a gente já tem hoje. Então isso daí é fundamental, né? Porque a troca seria assim, não tão árdua e longa. Então você pode armazenar os hidrogênios em tanques de hidrogênio, você pode fazer a célula de hidrogênio como se fosse uma bateria, assim, vamos dizer, de hidrogênio,
armazenar ele aqui e transportar, né? Então você pode trocar ele de país, pode trocar essas células. Você pode deixar ele guardado ali para o momento que você precisar, né? Então isso aqui também é fundamental e é uma forma de armazenamento de energia eletroquímica, tá? Agora, como que a gente pode avaliar, então, essas baterias? Alguns fatores a gente aqui já até falou, né? E agora a gente vai detalhar eles. Então, por exemplo, acho que o principal deles, que está sendo mostrado aqui, é a capacidade de armazenamento. Capacidade de armazenamento é a quantidade máxima de energia que pode estar contida naquela célula, naquela bateria, né? Então, como é uma energia, a gente poderia expressar em unidade de energia, que poderia ser joule, elétron-volt, essas coisas, ou até aqui numa unidade de potência vezes o tempo, como é o caso. Então, no SI, né, é considerado watt-hora, a unidade desse tipo de capacidade de armazenamento de energia de bateria. Então, você diz assim, quanto de potência ela é capaz de fornecer por quanto tempo, né? Como se fosse aqui assim, sei lá, vou chutar valores. 1 watt durante 3 horas, né? Então, durante 3 horas aquela célula ali está fornecendo uma potência de 1 watt, no nosso exemplo aqui, né? E é claro que essa capacidade ela vai caindo com o passar do tempo e principalmente com a temperatura daquela bateria. Então, se ela está trabalhando e ela esquenta, essa capacidade vai diminuindo mais rápido. Se ela trabalha muito, também vai diminuindo mais rápido. Se ela fica parada, também vai diminuindo. Então, com o passar do tempo, a gente tem uma queda dessa capacidade total aí de armazenamento, né? Então, você vê aqui que a 20 graus Celsius, essa queda é muito mais branda, enquanto que a 45 graus, ela é muito mais acentuada, né? Então, nesse caso aqui, em 60 dias, você já teria a perda aí da capacidade dessa célula, enquanto que aqui para 20 graus Celsius, você com 180 ainda tem próximo de 50%, né, vamos dizer assim. Tá? O segundo fator aí que é fundamental você avaliar quando está tratando de uma bateria ou de uma célula de energia é a potência de carga ou descarga dela. Ou seja, quanto que ela me dá, que ela me fornece de potência, né? Ou quanto que eu vou precisar de potência para recarregar ela. Porque se você tiver uma potência absurda, mas não tiver como recarregar essa potência, não tem muito sentido, né? Se você não tiver uma fonte que vai recarregar essa bateria. Não adianta você pegar uma baita de uma bateria e botar ali uma correntezinha elétrica com uma tensão baixinha ali para ficar tentando recarregar ela, né? Vai acabar que o próprio consumo dela vai ser maior do que essa corrente que está entrando, ela não vai recarregar. Então isso daí é fundamental, você precisa saber qual é a potência que você precisa para recarregar a bateria e qual é a potência que ela te dá na hora que você utiliza, né? Então no SI é dado, já que é uma potência, é dado em watt, tá? O tempo de recarga ou de descarga também, né? Então você tem uma fonte com a potência que é suficiente para recarregar aquela bateria, só que quanto tempo eu vou precisar para aquela bateria ali recarregar? Você vê que os celulares antigamente demoravam muito mais, tudo bem que eles demoravam mais para descarregar também, mas eles demoravam muito mais para carregar. E isso é um problema, ainda mais hoje em dia que o processador deles aumentou, interface gráfica, um monte de coisa foi incorporada ao telefone celular. Então o consumo de energia dele aumentou, né? Só que as baterias ao longo do tempo não mudaram muito. No entanto, hoje em dia você já tem resultados satisfatórios. Os novos celulares, os tops de linhas aí das marcas, quando novos e quando recarregados com a fonte correta e com o cabo correto, outra coisa que é fundamental, né? Eles conseguem recarregar a bateria quase que toda, ali 80%, eles dizem, 90% da bateria já é recarregada com poucas horas, né? Não precisa ficar a noite toda ali recarregando.
Imagina que você tem um celular que leva 12 horas para recarregar. Hoje em dia seria inviável, né? Porque, assim, se você botar ele para dormir, você vai dormir em quantas horas? Não sei, tem gente que dorme 12 horas, né? Tá com a vida ganha e aí tá tudo certo. Mas quem tá na correria aí, às vezes dorme 5, 6 horas, 7 horas por noite. Se ele leva 12, quer dizer, nem quando você tá dormindo você consegue recarregar a bateria toda. Então uma hora você vai ter que parar de usar o dispositivo para ele ficar só recarregando, né? Então isso é um potencial problema. Agora, isso daí é medido, né? O tempo, é claro que pode ser dado vai ser dado em horas, porque nenhuma bateria recarrega em segundos. E também não faria sentido você ter uma bateria que recarrega em anos, né? Então, vai ser dado em horas aí. E é claro que essas horas elas são medidas de acordo com a sua respectiva taxa de potência de carga ou descarga. Então, o que acontece? Se eu tenho uma bateria e eu forneço uma taxa de recarga, uma energia muito grande para ela, ela pode até recarregar um pouco mais rápido, mas ela está esquentando e se danificando. E isso é o que acontece quando você usa o cabo ou a fonte do celular, que não é o original, né? Geralmente ele consegue reproduzir o circuito e muita coisa ali, a aparência, mas não consegue reproduzir exatamente isso. O algoritmo que controla essa entrada e saída de energia, né? Então, acaba que você está fornecendo ou uma carga muito elevada e ela vai recarregar até mais rápido, mas está se danificando. Então, daqui a pouco ela vai parar de recarregar rápido e vai continuar só se danificando. Ou se você fornecer pouca energia, né, uma baixa carga, você vê que, por exemplo, às vezes no carro, é outro problema quando você recarrega muito o telefone no seu carro, né? Não é a fonte ali ideal como a da sua casa, então demora mais. Com isso você também tem dano aí da bateria. Mais um parâmetro, ó, profundidade de descarga. Até quanto que aquela bateria ali aguenta ser descarregada, né? Então você tem bateria que é prejudicial que você descarregue ela toda. Por exemplo, se você descarregar 100% dela ou carregar ela 100% ou descarregar chegando a 0% de carga dela, isso danifica a bateria. Já tem baterias novas que não, né? Hoje em dia tem baterias que já tem esse controle. Então, se você compra um notebook com uma tecnologia mais elevada, ele já faz esse controle. Por isso você pode deixar ele lá o tempo todo carregando, conectado na fonte, ou você pode até zerar a bateria dele, dar pane de bateria mesmo, porque ele controla. Na verdade, ele desliga para você, mas ele ainda tem um pouquinho ali para garantir que não chegou no zero total da bateria, né? Então, isso daí é fundamental. Se você tem uma bateria que começa a se degradar com 20%, com 30%, acaba que a sua capacidade de usar ela fica limitada a 70%, 80% do total dela, né? Taxa de autorrecarga, né? Então, essas perdas de energia no armazenamento são correntes de fuga, podem acontecer por corrente de fuga, né? Então, correntes que estão fugindo ali da bateria. Troca de calor, reação química não desejada, atrito, vazamento. Isso tudo vai fazendo com que essa taxa de recarga ou taxa de carga da bateria vá diminuindo e vá danificando a bateria. Assim como o tempo de resposta e a taxa de resposta são fundamentais, ou seja, na hora que você conecta ela no aparelho, qual é o tempo que ela leva para começar, quanto que ela desempenha ali por segundo de potência, tá? A densidade de energia ou a densidade de potência seria assim, a energia contida num determinado volume ou num determinado peso, a gente poderia dizer aqui também por quilograma, né? Então, as baterias de chumbo têm baixa capacidade de armazenamento e alta massa, né? Então, teria aqui uma densidade de energia baixa. Já as baterias de lítio, convertendo aqui de energia para... Repara que de energia para potência só muda que aqui um está multiplicado pelo tempo e o outro não, né? Então, você teria aí já nas de lítio maior potência com menor
peso ou massa. Então isso faria com que a densidade de potência, a densidade dessas baterias fossem maiores, né? Eficiência energética, ou seja, quanto de energia realmente que você fornece e quanto de energia que realmente ela te dá. Então se você colocasse ali dois medidores de energia, um dentro da bateria e um fora, para medir durante a recarga quanto de energia que está chegando e depois quanto de energia que realmente ficou na bateria, você ia ver que tem uma diferença, porque tem perda, porque tem um monte de coisa que acontece no meio do caminho. Então essa eficiência energética e depois o quanto que ela tem armazenada e o quanto que você consegue realmente desempenhar de trabalho. Então você vai pegar ali uma bateria que tem uma certa energia armazenada nela e medir. Quando você for converter isso para energia mecânica ou utilizar no celular ou em outro dispositivo, você vai ver que você consegue usar menos do que realmente tem ali dentro. Então isso daí é eficiência energética, é que quanto que você realmente tem, né, sendo consumido em trabalho dividido pelo quanto que aparentava ter, estava sendo marcado que tinha antes de começar o processo. Vida útil e durabilidade, né? É fundamental a bateria durar uma certa quantidade de ciclos e isso se estender ao longo do tempo. Então, isso daqui geralmente é medido em ciclos, né? Então é claro que se você pegar o celular e botar ele para trabalhar o tempo todo, ele carrega, descarrega, carrega, descarrega, carrega, descarrega. Em pouco tempo, você vai acabar com a bateria dele. Agora, se você carrega, usa só um pouquinho, aí usa mais um pouquinho, aí no outro dia coloca em modo avião, quase não usa. Então a bateria dele vai durar mais do que se ele ficasse, né, se ficasse ali trocando de aplicativo, executando processamento o tempo todo. Então essa vida útil assim, ela está atrelada ao número de ciclos, né? Então quantos ciclos de carga e recarga que a bateria te fornece. Isso daí é que é, e não um tempo assim determinado, porque o tempo vai depender das condições com que você está operando com aquela bateria. Para finalizar, a gente vê aqui alguns diagramas, né? Vamos ver aqui o primeiro diagrama. Vamos olhar para esse daqui da direita, que mostra a potência de descarga pela energia armazenada, né? Então, repara que é um gráfico logaritmo, tá? Que vai mudando de forma logarítmica. E aqui a gente vê, olha aí os supercapacitores, né? Os supercapacitores aqui compondo, ó, o lugar com maior energia armazenada. Então os métodos que a gente vê hoje que mais conseguem armazenar energia são os supercapacitores. E os que menos conseguem armazenar energia são os CAEs, né? Os Compressed Air Energy Storage, né? Os tanques ali de ar comprimido. Então eles representam para a gente os menores. No meio a gente tem a bateria. E dependendo da sua tecnologia, ó, se for de sódio, enxofre, chumbo, tem um pouco menos, né? E se for bateria de lítio, tem um pouco mais. Então repara quanto que a área desse diagrama que a bateria de lítio consegue ocupar, né? Bem maior do que, por exemplo, os supercapacitores, né? Bem maior do que o CAES, né? Competindo aqui com a bateria de sódio e enxofre. Vamos ver aqui, né? Uma área aqui, pô, a bateria de lítio, por isso que ela é hoje em dia mais utilizada. Porque ela consegue conciliar esses dois parâmetros aqui, ó, potência de descarga e energia armazenada, numa grande área nesse diagrama aqui, enquanto que os outros, ou você tem muito de um e pouco do outro, né, que é o caso dos extremos aqui, os supercapacitores e os CAEs, e uma área pequena, assim, em comparação, né. Agora, nesse outro diagrama, a gente vê o tempo de descarga nominal e a potência nominal modular. Então, novamente, ó, repara que os supercapacitores têm uma baixa potência nominal modular e um baixo tempo de descarga nominal, né? No caso aqui. No entanto, ó, os de ar comprimido já é o contrário, já tem alta potência nominal modular e alta, como é que eu posso dizer? Tempo de descarga aí, né? Então você consegue descarregar o ar comprimido se ele tiver ali uma vazão pequena e
um orifício pequeno, você consegue descomprimir ele num tempo muito elevado, comparado aqui com os supercapacitores, que assim que você conecta o fio condutor e libera energia, quase que instantaneamente ele descarrega, né? Então acho que aí fica um pouco... e no meio, novamente, as baterias, né? E a gente vê aí as suas tecnologias diferenciando cada uma. Então acho que fica um pouco... Não dá para a gente determinar qual que é exatamente a melhor, dá para a gente determinar qual que é a melhor para uma determinada aplicação. E com isso a gente fica por aqui, a gente termina a aula de hoje, dando aí um panorama geral dos tipos de armazenamento de energia, formas, tecnologias utilizadas, e fazendo uma comparação aí entre as baterias, que são, acho que o principal tipo de armazenamento de energia que a gente tem contato aí hoje em dia, pessoas como nós assim, né? Então, que não estão trabalhando especificamente com algum outro tipo. Então, eu passo a palavra agora a vocês, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade.